Apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso outro olhar de hoje é sobre a recuperação do nosso estado depois da enchente. Nós vamos tentar tirar aqui uma fotografia do momento, faremos um breve balanço das ações nos 30 minutos que nos cabem, especialmente do governo estadual, para entender o que já foi feito e quais os principais desafios pela frente nesse processo de reconstrução. O que depende do governo do estado, o que está com os municípios, o que cabe ao governo federal, enfim. Para isso, nós contamos hoje com a participação do secretário Pedro Cappeluppi, que foi designado pelo governador Eduardo Leite como secretário estadual da Reconstrução Gaúcha, ou seja, é alguém que tem se debruçado, junto com toda a equipe do governo, no mapeamento dos danos e nas soluções para os enormes problemas causados pelas chuvas históricas que nós tivemos esse ano. O secretário Pedro Cappeluppi é economista, funcionário de carreira da Secretaria do Tesouro Nacional, foi secretário de mais de uma área no Ministério da Economia, na gestão do ministro Paulo Guedes. Antes de assumir esse posto na reconstrução, era e é também o secretário de Parcerias e Concessões do governo do Rio Grande do Sul. Secretário, bom dia, obrigado por estar aqui. Bom dia, Kleber, bom dia, amigos da Bandeirantes. É sempre um prazer enorme estar aqui para a gente falar sobre o nosso Rio Grande. Mudou um pouco o assunto, né? Mas, de novo, tem a ver com parceria, com gestão, com esse desafio aí que o senhor está vivendo agora nessa nova missão. Exatamente, tem a ver com investimento, agora num volume e numa necessidade, né, muito maiores. Então, o nosso objetivo é, claro, aproveitar, né, a experiência e as melhores práticas que a gente sempre adotou no país para atrair investimento privado ali, com parcerias e concessões, trazer esse conhecimento para ajudar também a reconstrução, mesmo que a gente não esteja falando só de recursos privados, né? Vamos ter que usar muito recurso público também, mas a gente precisa ser eficiente, a gente precisa dar o melhor uso para todos esses recursos. Me resume, secretário, como é que o governo do estado se organizou em termos de gestão para enfrentar o processo de reconstrução? Bom, em termos de gestão, o governo do estado criou o Plano Rio Grande, né, que é o nosso Plano Marshall, como o governador Eduardo Leite se referia, né, no início, sobre a necessidade de ter um grande plano para que a gente fizesse a reconstrução, e dentro do Plano Rio Grande nós temos um plano de ação. Esse plano de ação ele foi dividido entre as ações emergenciais, que foram administradas pelo vice-governador Gabriel Souza, né, nesse primeiro momento. Essas ações emergenciais elas têm sempre, claro, a primordial tarefa de salvar as pessoas, de tirar famílias com seus animais de estimação, e todos trazê-los para a segurança, né? Tivemos muitas áreas afetadas no estado, então essas ações emergenciais foram concentradas nesse primeiro momento para isso, para salvar as pessoas e restabelecer, claro, os serviços públicos que são tão importantes. Fornecimento de água, de energia, desbloqueio das estradas, retomada de hospitais, escolas. Então, dentro desse nosso plano de ação, essas ações emergenciais foram ali, se iniciaram logo desde o primeiro dia dos eventos. Mas, claro, o governador tinha uma preocupação muito grande, desde o início, de que nós, na administração estadual, nos preocupássemos com a reconstrução. Então, para isso, já criamos a Secretaria Estadual da Reconstrução Gaúcha, para olhar para o que precisava ser reconstruído no médio prazo, e aí estou falando de pontes, estradas, enfim, outros prédios públicos que precisam ser refeitos, e também para a gente olhar para o nosso Rio Grande do futuro. O que a gente tem que fazer para tornar o estado e as nossas cidades mais adaptadas, com maior capacidade de lidar com eventos que se tornam cada vez mais frequentes, né? A gente tem visto muito, não só no Brasil, em vários outros países também, eventos muito extremos, né? A gente viu nos Estados Unidos, viu na Itália, viu na Alemanha. Então isso passa a ser a cada dia muito mais frequente. A gente tem que estar preparado para lidar com isso. Para isso a gente precisa de investir muito, começando agora. Então, o desafio de não ficar só como estava, recuperar o que tinha, mas que é um conceito que usam hoje de cidades resilientes, né? Exatamente, e o governador Eduardo Leite tem repetido isso muito, né? Hoje, agora, aconteceu em larga escala com o Rio Grande do Sul, mas isso vai acontecer com outros estados brasileiros, e nós temos essa oportunidade de liderar esse processo, de mostrar para o resto do país que o Rio Grande é um lugar que consegue fazer essas adaptações
até para que a gente atraia mais investidores, mais empresas e faça a nossa economia crescer, sabendo que aqui nós sabemos lidar com esse tipo de evento. Secretário, nós estamos em julho, começo de agosto quase, né? Qual é a fotografia que o senhor diria hoje, assim, com o que o senhor está lidando hoje, o que está pegando, do que vocês estão cuidando mais em termos de reconstrução, quais os principais desafios? Bom, são muitos os desafios, né? Evidentemente, Kleber, e nesse momento, nossa maior preocupação é fazer, né, essa carteira de projetos do Plano Rio Grande começar a deslanchar. Então, já tínhamos muitos projetos em andamento e que precisam ser um pouco adaptados para que a gente possa aproveitá-los olhando sob essa perspectiva de resiliência. Vou trazer aqui um exemplo. Nós estávamos estruturando 2 blocos de concessão de rodovias, o bloco 1 e o bloco 2. O bloco 2, né, que pega rodovias do Vale do Taquari e do norte do estado, né? Esses investimentos, eles vão ser, dentro do projeto, pensados também sob uma perspectiva de resiliência. Certo. Então, é um raciocínio agregado aí, mais qualificado. Exatamente. A partir dessa experiência. Exatamente. Então, né, mais um exemplo aqui. Nós estamos falando de duplicação de rodovias. Essas duplicações elas não vão poder acontecer mais com pontes sendo construídas da mesma maneira. A gente vai ter que pensar em novas soluções de tecnologia que sejam capazes de suportar esses eventos. Então, isso vale para as rodovias, mas vale também para uma série de outros projetos que já estavam em andamento. Então, precisamos fazer esses ajustes. Isso é bom porque são projetos que já estão acontecendo. Então, a gente consegue fazer isso. E, claro, a gente também tem que olhar sob essa perspectiva da preparação do Estado para lidar com esses eventos. Então, estamos trabalhando muito em conjunto com a Defesa Civil e com a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura para desenhar processos que nos permitam ter uma capacidade de monitorar melhor o que está acontecendo no ambiente, de fazer um rastreamento e um monitoramento do que acontece nos rios, para a gente poder prever com mais antecedência qual vai ser o impacto da chuva sobre os rios, para que a gente possa ter protocolos de contingência junto com os municípios mais efetivos, mais eficazes. Isso nos ajuda a salvar vidas no futuro. E a experiência de setembro do ano passado no Vale do Taquari nos mostra isso. Dessa vez, tivemos um impacto menor em termos de perda de vidas, o que é muito positivo, porque aprendemos com esse processo. Então, nós temos que aperfeiçoar isso. Já foi fruto daquele aprendizado. Exatamente. Então, faremos contratações de radares, de sistemas que nos permitam ter... O governador tem falado sobre isso. Aí vai ter uma camada de contratação nova nesse sistema de prevenção. Exatamente, no sistema de prevenção, e aí a gente está falando do monitoramento, né, para saber o impacto das chuvas, da batimetria dos rios, né, para saber qual que é o efeito que a chuva tem sobre os rios, e também os protocolos de contingência. Também estamos reestruturando a Defesa Civil, que opera, né, com um contingente das forças de segurança, mas precisa ter uma capacidade maior de lidar com isso. Vamos ter que adquirir aeronaves, né, foi um gargalo nesse primeiro momento a disponibilidade de aeronaves, então o Estado tem feito um esforço, vai fazer um esforço grande para que a gente tenha capacidade operacional de agir com mais rapidez. Tem um desafio de comunicação da emergência também, né? Os códigos, os decodificadores de emergência, coisa que Estados Unidos, alguns países já têm mais clareza. Aqui a gente vai ter que achar códigos mais claros de comunicação, né? Exatamente. Além dos códigos, né? E aí, desde um primeiro momento, o governador Eduardo Leite acionou a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, pedindo, né, que, primeiro, naquele momento da emergência, todas as operadoras de telefonia abrissem as suas redes, porque algumas delas perderam comunicação, então era muito importante que as pessoas tivessem acesso à comunicação. Mas também pediu para que a Anatel acelerasse a implantação de um mecanismo que é o Cell Broadcast, que tem o objetivo de disparar, independente da vontade de quem está com o seu telefone, vai receber um alerta, independente de qual é a sua operadora de telefonia, para saber o que está acontecendo, um serviço público. Então isso tem um papel muito relevante nesse processo, mas é isso, a gente tem que estar preparado também para que as pessoas saibam para onde se dirigir. Alguns municípios têm isso já mais desenhado. Aqueles uns que são mais, uns menos. Uns mais, uns menos. Mas nós temos que padronizar isso, nós temos que pegar as melhores práticas e difundir para os outros. Porque o que em muitos lugares virou o seguinte, o prefeito gravando um vídeo de alerta para os moradores no Instagram dele. É pouco, né? É ruim, é uma comunicação ineficiente. Claro, as emissoras de rádio ajudando, enfim, né?
mas não tem uma padronagem, né, de crise nesse caso, né? Exatamente. E aí nós temos que deixar claro aqui, né, nesses momentos de crise, de grandes desastres, no mundo inteiro a gente observa nesse primeiro momento uma ajuda e uma colaboração da sociedade civil como um todo. Isso é Uhum. muito importante. Mas para esses protocolos de segurança e Protocolos, desocupação, tudo isso tem que ser muito já bem desenhado, mais técnico, estabelecido, né? mais técnico, para que todo mundo possa ajudar mais, né? Para que a ajuda da sociedade civil, que vai Isso. sempre Mais acontecer, compreensível também, exatamente, né? para que a gente aproveite mais e sofra menos com esses eventos. Ô secretário, o senhor evidentemente tem uma camada técnica muito forte pela sua trajetória, mas é secretário de Estado, e por isso quero lhe fazer uma pergunta com um pendor mais político também. O governador Eduardo Leite tem mudado um pouco o tom em relação às cobranças do governo federal. Eu quero entender como é que está essa relação, como é que vocês estão fazendo essa articulação, onde está pegando o problema e aonde está fluindo também. Kleber, a relação entre o governo do Estado e o governo federal, ela é uma relação institucional, afinal de contas estamos falando aqui de um ente da federação dialogando com o outro, mas é evidente que nós aqui no governo do Estado temos uma proximidade muito grande com a população. E é essencial que a gente passe para o governo federal as nossas necessidades. Então, muitas vezes, vai ficar claro o tom das nossas cobranças, porque nós também estamos sendo cobrados e as responsabilidades elas são divididas constitucionalmente e nós devemos isso para a nossa população. Então, na medida em que a gente observa que algumas promessas não são cumpridas, nós temos que cobrar. Nós temos que deixar claro para o governo federal, de maneira muito respeitosa, evidentemente, mas nós temos que cobrar da União Federal, e aí não estamos falando aqui de governo A, B ou C, a União Federal, ente federativo maior, com mais capacidade de recursos, ela tem a obrigação de nos ajudar. É assim que funciona o federalismo. E aonde mais que o governo federal tem que ajudar, secretário? Tem que ajudar em relação muito com recursos, mas os sistemas de proteção de cheias, por exemplo, são uma atribuição constitucional da União. Está lá na Constituição, né? Claro que todos têm um papel, né? O Estado tem um papel também de coordenação, afinal de contas é um ente que consegue lidar com os municípios de maneira mais próxima, mas é evidente que a União tem um papel muito importante nesse processo. As políticas de crédito, o governo federal, a União tem o BNDES, por exemplo, tem grandes bancos públicos que podem fazer um trabalho mais próximo e na época da pandemia vimos isso, né? O Ministério da Economia atuou de maneira muito salvou muita empresa, salvou aí, né? muita gente, muito emprego, muita empresa para a economia voltar mais forte. Então, esse é um papel que é inerente à União. Então, nós aqui cobraremos sempre que for necessário, porque nós devemos isso para a nossa população gaúcha. Uhum. Ô secretário, me dá um panorama sobre as moradias. Até eu estive visitando lá nos últimos dias o Vale do Taquari, né? E aí eu não tinha voltado para lá, realmente um quadro ainda desolador, em parte de Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, regiões devastadas, ainda vários abrigos, né? Coisa que a gente aqui em Porto Alegre às vezes não vê, né? Como é que está a situação da moradia dessas populações atingidas? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente deixar aqui claro, né? A moradia talvez seja um dos maiores desafios quando acontecem desastres desse porte, não só no Brasil, observando as experiências mundo afora, até o Japão tem dificuldade para poder restabelecer a habitação para as pessoas que sofreram. Nesse sentido, o governo do estado tem atuado forte desde o início desse mandato do governador Eduardo Leite, com a própria criação da Secretaria de Habitação, para trazer também a política habitacional para dentro das nossas políticas públicas. Em relação ao Vale do Taquari, nós temos trabalhado muito com as prefeituras desde o início também, e são várias ações em andamento. Primeiro, as casas temporárias, né, que foram feitas, contratadas com base em atas de registro de preço, que nos dão uma capacidade de comprar mais rápido esses equipamentos, e precisamos da parceria do município para a preparação dos terrenos. Então a gente tem uma expectativa de que até o final de agosto essas casas, ou as casas que foram contratadas, já estejam concluídas. Essas que da parceria com a Federação, com a FEComércio, não? Exato, Né? FEComércio. Com o Ministério Público também temos uma parceria, temos 300 casas que foram contratadas com base nessas atas de registro de preço em alguns dos municípios do Vale do Taquari, que estão em fase final de preparação de terreno. Temos doações de casas também, mas o grande desafio é esse da preparação dos terrenos. Entendi. Por isso estamos trabalhando com os municípios. O A Casa é Sua, Calamidades também, já entrando em operação
com 2.500 casas que também serão contratadas com base nessa metodologia de construção rápida, que tem também como base as atas de registro de preço. Também temos a necessidade da preparação dos terrenos, então até o final do ano a gente deve ter casas aí também já sendo concluídas. Mas também muito importante é mencionar a contratação que o governo do estado fez com a Univates, para poder rever e aprimorar os planos diretores das cidades do Vale do Taquari. Porque é fundamental nesse processo, Kleber e ouvintes da Bandeirantes, que a gente procure locais dentro dos municípios que não estejam tão afetos a esse tipo de evento novamente. A gente viu ali em muitas cidades que casas foram atingidas mais de uma vez. O caso típico lá de Mussum, né? Quer dizer, aquilo é o curso de um rio, né? Infelizmente. Né? E é muito importante essa parceria com os prefeitos. É fundamental, porque os prefeitos eles estão ali junto com a população. Sim, então, tem toda uma compreensão da própria população. Eles têm uma sensibilidade em relação às necessidades da população, aos desejos, à história de cada uma das famílias. Então, esse trabalho muito próximo ali com a Univates também, que tem ali toda uma história. E aí a Univates vai estudar isso e tentar propor reordenamento do plano diretor de modo a tornar a cidade mais segura. Exatamente, para que as ocupações sejam feitas em áreas mais seguras. E, claro, obedecendo sempre o rito de aprovação de planos diretores, que tem a participação social da Câmara de Vereadores, inclusive. Então, mas esse é um processo que também ele é estrutural. Uma coisa são as casas temporárias e as definitivas, mas também precisamos olhar daqui para frente de uma maneira mais perene. Secretário, e rodovias, né? O senhor que trabalhava projetos de concessão, agora tem umas quantas para recuperar, tem as federais, por exemplo, né? Eu passei lá na Serra do Rio das Antas também, um quadro tenebroso, no própria Serra de Mussum ali também. Como é o panorama das rodovias do estado? Bom, aí, Kleber, você falou das concessões aqui, é muito importante a gente, nesse momento, ter clareza, né? Temos 2 concessões de rodovias no estado. A RSC 287, administrada pela SACIR, que liga a região metropolitana a Santa Maria, e o Bloco 3, no Vale do Caí e na Serra. É impressionante o que essas 2 concessionárias conseguiram fazer em tão pouco tempo para recuperar 2 conjuntos de rodovias que sofreram tanto. Então, todo mundo... Do que já mostra a importância de uma concessão bem construída. E a capacidade de movimentar a obra de maneira muito rápida. Então, a 287, por exemplo, teve pontos de interrupção gravíssimos. Foram 3 pontes que caíram, né? O trecho ali próximo a Venâncio Aires, entre a ponte do Taquari e Venâncio Aires, ali na Vila de Mariante, por ali, foram 4, 5 quilômetros de destruição intensa. Então tudo isso foi recuperado em um mês, o que restabeleceu a ligação. No dia seguinte, o empreendedor privado já está lá fazendo obra. Não precisa licitar, não precisa... Exatamente, a mesma coisa na Serra. Então, aonde ali na Serra que o senhor se refere? Principalmente na 122, entre São Vendelino e Farroupilha, tivemos ali um trecho muito afetado por queda de barreiras, rompimentos de drenagem da rodovia expressivos mesmo. Também na subida entre São Vendelino e Carlos Barbosa, na ligação entre Farroupilha e Carlos Barbosa também, na 453. Então foram muitos os pontos ali e a concessionária conseguiu resolver de maneira muito rápida. Claro, na 122 mais para cima também, em Flores da Cunha, em Antônio Prado, tivemos muitos pontos de deslizamento. Então as concessões elas são muito boas também, claro, para duplicar rodovias, mas também nesses momentos que a gente precisa de recuperação pronta. Então trabalharemos para fazer mais concessões, mas é evidente que as rodovias administradas pelo DAER também precisam de recuperação. Então estamos trabalhando desde um primeiro momento, fizemos um mapeamento de um conjunto de rodovias que precisa de receber investimentos. E aí, vou pegar mais um exemplo aqui do que é resiliência. Voltando aqui a 287 e a região central do estado. Tivemos ali a interrupção da 287. É a Rota Santa Maria ali, Exatamente. Tivemos uma interrupção de uma artéria importantíssima dentro do estado. Quando isso acontece, você tem que ter alternativas para a população poder se deslocar, para poder acessar serviços de saúde. Temos muitas cidades pequenas ali naquela região que ficaram sem possibilidade. Né? Muitos moradores ficaram sem poder acessar serviços médicos porque não tínhamos alternativas. Então, o que o governador Eduardo Leite nos determinou foi: precisamos investir em resiliência das nossas rodovias. O que significa pavimentar rodovias que hoje não são pavimentadas, para que no momento em que você perca uma artéria dessa central, você tenha alternativas. Então isso é fundamental, isso vai nos guiar nesse processo de reconstrução.
Interessante. E as federais aí é um pouco a articulação política para que o DENIT faça sua parte, o governo, é isso, né? Exato, e aqui também quero registrar, a CCR ali na 386 fez um trabalho também muito rápido de recuperação, uma concessão federal, o que mostra, né, o acerto que é fazer O concessões de processo de serviços públicos. concessões. O secretário, eu tinha notado aqui que até para lhe perguntar, Cais Mauá, qual foi o impacto desse projeto? Vocês trabalharam tanto, burilaram, que ponto fica esse desafio aí? Bom, esse é um desafio grande, né, Kleber? Já era Porque grande já era antes. grande antes. E a gente teve a área do cais foi bastante afetada, né? Então a gente tem ali, além, claro, dos danos que foram ocasionados nos armazéns, que a gente ainda está avaliando, nós temos que fazer uma avaliação sobre o potencial da exploração econômica das docas, que é o que coloca a concessão em pé do ponto de vista econômico-financeiro. Então isso está sendo avaliado, né? É um projeto extremamente complexo, que Está sendo precisa ser reavaliado. debatido, exato, para ver o que pode ser feito do ponto de vista jurídico, econômico, para que os investimentos aconteçam. Então não desistimos do projeto de jeito nenhum. A ideia é fazer o que for possível do ponto de vista jurídico e econômico para que o projeto siga em frente, né? Que é um sonho, né, da região metropolitana, do estado do Rio Grande do Sul. Secretário, é uma concessão federal, eu sei, mas é no Rio Grande do Sul e, portanto, também quero lhe ouvir sobre o aeroporto e como o governo do estado está acompanhando a tramitação desse assunto. Bom, esse é um assunto dos mais importantes dentro do estado, né? Desde um primeiro momento, o governador nos pediu que olhasse com muita atenção os efeitos da não operação do aeroporto Salgado Filho. Fizemos até um estudo inicialmente para mostrar o impacto econômico brutal que é não ter aquela operação. Isso afeta a nossa indústria, isso Onde afeta... a gente nem imagina afeta. Exato, né? As nossas empresas, principalmente o nosso turismo da Serra, que né, grande parte das pessoas que vai a Gramado, Canela, Bento, Caxias, enfim, toda aquela região, passa pelo aeroporto Salgado Filho. Então, desde o primeiro momento, nós viemos cobrar o governo federal para que estivesse ao lado da concessionária para fazer o que fosse necessário, assim como nós fizemos aqui com as nossas concessionárias de rodovias, para dar para eles a tranquilidade de que os reequilíbrios eventuais que precisassem ser feitos seriam feitos, para isso, porque sabíamos do impacto que seria e que não poderíamos perder um minuto sequer na recuperação do aeroporto. Então, desde então, estamos acompanhando com o governo federal e com a Fraport a volta do aeroporto Salgado Filho. Então, temos insistido muito nesse processo e cobrado muito. Assim como também temos cobrado as empresas aéreas para que elas ofereçam voos para outros aeroportos do estado. Nós visitamos todas as maiores empresas aéreas em São Paulo para mostrar que o aeroporto de Pelotas continua em condições, é um aeroporto que tem estrutura, o aeroporto de Uruguaiana tem estrutura, o aeroporto de Caxias, embora tenha uma restrição em relação à possibilidade de voos em alguns horários, tem estrutura. Porque eu tive lá em Florianópolis, me deu medo que muitas companhias começaram a inaugurar voos definitivos para Florianópolis, né? É evidente que para a companhia aérea é muito mais confortável operar onde ela já tem um sistema de logística pronto. Mas nós temos que entender que nós vivemos uma situação extremamente excepcional, extraordinária, e nós precisamos contar com a boa vontade das companhias nesse momento. É um momento único, não dá para pensar só do ponto de vista econômico. Então a gente tem batido muito em relação a isso e temos obtido respostas positivas com o aumento do número de voos. Mas podemos aumentar mais ainda. Passo Fundo tem um aeroporto com capacidade, Santo Ângelo tem um aeroporto que também consegue receber grandes aeronaves. Secretário, o assunto do desassoreamento dos rios surgiu aí até com uma polêmica, né? Até que ponto, como é que o governo do estado lê isso? Eu vejo que alguns setores reclamam de uma espécie de resistência técnica que seria exagerada por meio de alguns setores. Qual é o dilema, até onde se pode avançar do desassoreamento? Até que ponto isso é um pouco tratado de modo exagerado? Talvez, não sei. Kleber, muitos desses assuntos que nós vamos tratar nesse processo de reconstrução, eles são mais difíceis do ponto de vista técnico, né? Nós estamos falando de intervenções na natureza. E para isso, desde o início também, havia uma preocupação do governo do estado de ter especialistas nos balizando. Então criamos o comitê dentro do Plano Rio Grande, um comitê científico de adaptação e resiliência climática, que reúne especialistas em diversas áreas para que a gente tenha a convicção de que tudo aquilo que for proposto tem um respaldo técnico.
mas que seja discutido de maneira rápida e objetiva, né? Sim, Não podemos não perder vire muito tempo discussão nisso. acadêmica. Exatamente. É. Então, esse comitê ele tem esse papel de fazer essa discussão de maneira objetiva. E o desassoreamento é um desses temas, que será levado, né, está sendo estruturado pela Secretaria de Meio Ambiente, um projeto também, que será, claro, levado e os especialistas serão consultados para que a gente vença esses desafios, porque precisamos, né, evidentemente, ter soluções. Os rios foram muito afetados, desceu muito sedimento, então isso precisa ser avaliado de maneira técnica, né? Não sou eu sou economista, eu respeito a decisão daqueles que passam suas vidas e se dedicam para estudar esse tipo de fenômeno. Nós temos que ter essa consciência de que esse respeito à ciência é fundamental nesse processo de reconstrução. É uma coisa certa, né? Que os rios, os canais receberam muitos sedimentos que antes não tinham e que agora estão preenchendo aquele espaço ali. Então dá uma preocupação só de pensar no assunto, quer dizer, temos um problema novo ali. Claro, muita coisa foi arrastada, né? Vimos É. pontes serem arrastadas, balsas foram arrastadas, árvores, enfim, muita coisa. Então a gente precisa ter, por isso esse trabalho também de batimetria dos rios, né? É importante para saber o que está acontecendo, o que esse processo todo provocou de mudança no leito dos rios. Secretário, o senhor está tendo muitas interações, né? Eu queria até lhe ouvir sobre o anímico dessas interações que o senhor está tendo com a sociedade gaúcha, com os entes políticos, as instituições. Como é que o senhor acha que está o espírito emocional do gaúcho a essas alturas do campeonato? Já passou a dor, estamos enfrentando, estamos atrapalhados, estamos otimistas ou ainda estamos meio paralisados? Como é que o senhor vê? Kleber, não preciso dizer isso, né? Mas o povo gaúcho é um povo muito forte, muito dedicado e tem trabalhado muito para se recuperar. Hoje eu vejo um clima muito mais otimista. É claro que algumas pessoas ainda estão numa fase de recuperação, mas de maneira geral eu vejo um ânimo muito mais positivo em relação ao que vem pela frente. E acho que o Estado tem um papel muito importante nesse processo, né? E o não plano... deixar a peteca cair. Exato, e o Plano Rio Grande, ele tem, né, esse condão de amarrar essas estratégias todas para que a sociedade toque o plano. Nós temos aqui, daqui para frente, 2 anos e meio, né, do governo Eduardo Leite, mas a nossa preocupação, ela se estende para além desse prazo. Então, o Plano Rio Grande ele tem que congregar essas ações, que não são só ações que o governo do Estado vai liderar, mas também ações que precisam ser trazidas e lideradas por outros entes. Mas o plano ele tem essa capacidade de trazer todo mundo para atuar junto. E a sociedade civil precisa disso, né? Precisa de ter algo para poder transportar entre governos. Uhum. Então, o plano ele é fundamental para que isso se mantenha. Sim, porque não é missão só para esse governo. E nem Não só é. para o governo, né? Não é só para o governo, não é só desse governo, a sociedade precisa participar muito. Vamos trazer aqui exemplos de outros lugares que passaram por esses processos. A Holanda demorou mais de uma década para poder fazer adaptações nas suas cidades para lidar com esse tipo de evento. O Japão também demorou bastante tempo. Então, esse é um processo demorado. Secretário, e o impacto econômico, hein? Eu não sei nem se tem como a gente ler, dimensionar isso exatamente, a cadeia de repercussão econômica desse estrago todo, né? Ou se nós vamos sentir um pouco com o tempo e com as dores mesmo, né? O impacto econômico, Kleber, é muito grande. E ele ainda está acontecendo, né? Por isso que... E talvez vai acontecer por muito tempo ainda. Vai, e nós sabemos, né, desde o início, que a rapidez na atuação do Estado, ela é fundamental para que o tempo de recuperação seja menor. Então a gente viu em outros processos desse mundo afora que quando as ações corretas são tomadas no início, você tem um processo de recuperação que demora menos tempo. Uhum. Agora, se você demora para fazer políticas de manutenção do emprego, por exemplo, ou políticas de crédito, isso tem um efeito que faz o problema econômico perdurar. Então, por isso que temos sido muito ativos nas cobranças em relação a alguns desses temas econômicos, porque sabemos que essa atuação nesse momento é o que vai fazer a diferença para a recuperação mais rápida do Estado. Sim, porque depois que o cara morreu lá, sua empresa e tal, já era, né? Aí ele vai depender de programas assistencialistas, e não é isso que a gente quer para o povo gaúcho. Secretário, para quem está nos vendo, ouvindo agora e de algum modo queira ainda ajudar, hoje qual é o caminho, qual seria a necessidade, qual é a forma de uma empresa ou de alguém, pessoa física, que eventualmente queira ajudar nesse processo? Qual é o jeito de ser útil?
Bom, é claro que projetos privados também serão muito úteis nesse processo de reconstrução. Um olhar diferente para a economia, respeitando a natureza, processos precisam ser construídos, né? Uma nova forma de atuar em áreas que são hoje degradadas, tudo isso é importante. Além, claro, de doações específicas para municípios, para o governo do estado, né? Via PIX, por exemplo. Tudo isso pode ser objeto aí de parceria com a iniciativa privada, com a sociedade civil. Mas eu chamo a atenção aqui para ajudar os municípios. A gente sabe, né, o estado do Rio Grande do Sul tem 497 municípios e as administrações municipais sempre vão ter dificuldade, é natural. Municípios maiores têm mais facilidade, mas aqueles que são menores têm menos. Então, as empresas também podem fazer parcerias para ajudar os municípios em muitos casos. Eu acho que isso é algo Às vezes extremamente ajudar relevante. uma família já está ajudando um monte. Exatamente. E claro, né, a gente não pode depender sempre do Estado, né? Eu que sou uma pessoa que trabalhei muito tempo e trabalho com privatizações, enfim, a gente tem um papel importantíssimo do Estado, mas a gente tem que ter a consciência de que o que faz a economia crescer é a sociedade. Uhum. Força e fé, então, secretário. Vamos para cima, né? Tamo junto, então, vamos embora. Legal, nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom dia, bom final de semana e até lá. Outro olhar. Apresentação: Kleber Benvenu.